Pessoal, eu vou começar esse vídeo perguntando pra vocês estão colocando o joelhinho no milho, estão orando a papaizinho do céu, pra Samsung, porque, pessoal, a última notícia é basicamente mais ou menos o que todo mundo esperava. Bom, a gente já esperava desde que esse smartphone foi lançado pela primeira vez, que, aliás, mais uma vez a gente ficou pra trás aqui no Brasil. Segundo rumores, e mais, não só rumores, coisas oficiais já, a Samsung está preparando um Galaxy S20 FE, sim, o Fan Edition. Esse cara aqui, ó, que vocês viram aqui no canal, teste de câmera e tudo mais, vou deixar link aí em cima que eu já fiz muito vídeo desse cara. A Samsung está preparando para muitos países no mundo uma versão do Samsung Galaxy S20 FE com o Snapdragon 865. Por isso que eu falei da oração de vocês, mas não é a primeira vez, porque já tem um modelo, que vocês sabem bem qual país já era vendido com o Snapdragon 865, que é os Estados Unidos, e mais um ou dois países lá, que é a versão 5G do Galaxy S20 FE. Para o nosso querido país aqui, não tivemos uma versão com 5G e muito menos tivemos a chance de colocar as mãos no dispositivo desse aqui com o Snapdragon 865. Aí é que vem uma outra coisa melhor ainda. Não só ele estaria vindo com o Snapdragon 865, como a versão Plus para o S20 FE. O Ice Universe já tweetou isso aí, ele disse que o Galaxy S20 FE será lançado com o Snapdragon 865 em substituição ao S20 FE com Exynos 990, que teve a sua produção encerrada. Basicamente porque aquele negócio que vocês têm na cabeça aí que é tudo mentira, não acontece, aliás, não acontece no meu Note 20. Vocês vão falar, pô, no teu não acontece, né, Geek? Que é o problema de superaquecimento do Exynos, né? Segundo o relato do pessoal lá do Sun Mobile, reclamações, tinha muita queda de performance, enfim. Aí a galera vai criar um monte de teoria da conspiração para explicar as coisas, mas a Samsung estaria levando a muitos países já uma versão do Galaxy S20 FE com Snapdragon 865. Alguns dizem que seria substituído o modem lá e que ele não viria com um 5G, que é a versão que já tinha 5G lá, para cortar custos, né? E esse aparelho aqui já corta custos em algumas coisas. E aí a gente teria um S20 FE, que talvez com o mesmo nome e com o Snapdragon 865, talvez a versão Plus. Sem 5G, mas eu vou falar para vocês, você se importa com 5G e tem um Snapdragon 865? Aí fica aquela coisinha na cabeça da galera que tem S20, né? Periga até a galera que tem S20 com versão Exynos 990 falar que vai comprar um FE por conta do processador, né, do chipset, se vier com 865 Plus. E esse cara tem câmeras diferentes da versão S20, mas tem câmera que é igual. A câmera principal, aliás, é a única que permanece, é a mesma do Samsung Galaxy S20. A mesma câmera de 12 megapixels aqui neste cara é a mesma do S20 que não é FE. A ultra-wide é uma de 12 também, que não é a mesma, mas é quase lá. E a telefoto é uma de 8 aqui, que também não é a mesma. Mas outras coisas permanecem, diferente de construção de traseira, que também é de plástico, mas você permanece com carregamento sem fio, com tela Super AMOLED, 120 Hz, todas aquelas outras coisas. Talvez com a versão de 8 GB de RAM, ou pode ser que venha com 6 128, mas ainda assim o Snapdragon 865 Plus, velho. Enfim, tem já homologação, já está passando por homologação na Anatel, ou seja, o modelo possivelmente, sim senhores, vem e talvez venha com aquele lançamento sem evento, sabe? Apareceu aí e tá aí. Não espere ele vir no precinho, que esse cara aqui tá 2.300 já. Tá num ótimo preço o Galaxy S20 FE. Mesmo com Exynos 990, vamos colocar as coisas ruins de lado, mas ele tem coisas boas, carregamento sem fio, tem aqui um bom processamento, tem uma boa câmera principal, a frontal que não é lá essas coisas, mas entrega boas fotos em boa situação de luz. A frontal, aliás, eu suspeito por ela ser uma câmera de 32 megapixels, seja a mesma do S10 Lite. E possivelmente agora sim a gente tenha um substituto à altura do S10 Lite tão famigerado que todo mundo procura até hoje e não encontra mais um S10 Lite com Snapdragon 855. Talvez agora. Então,
2.300. Não espere, se vier essa versão para cá, pagar 2.300. Aí eu não sei o que a Samsung vai fazer. Porque se vier com 4G e se você só substituir o processador, o chipset, cara, como que você lança no mercado com preço mais alto, a não ser que você extingua todas as outras, todo o resto do que tem já no mercado, substitua pelo modelo novo e aí venha com preço novo. Porque preço de novo, você vai encontrar um S20 novo, FE, mais ou menos na casa de 5 pau, um preço de lançamento. Obviamente, a gente pode esperar que lá pela Black Friday ele esteja, sei lá, chegando lá para os seus 2.600, 2.700. Acho que sim, mas fica meio confuso você lançar o mesmo S20 FE, só mudando o chipset e tirando o modem, que talvez venha com 5G. Então, se cortar custo em mais alguns outros lugares, talvez a gente veja ele só entrando como substituição desse cara aqui, mas acho difícil você esperar e nesse momento não comprar um S20 e aguardar. Mas dificilmente você vai conseguir comprar ele no precinho de 2.300 que tá agora, que aliás está num precinho muito, muito da hora, tá? A câmera principal traseira é a mesma do S20, é a mesma do S21. É o mesmo sensorzinho que tá aqui atrás, tá? É o mesmo, faz as mesmas fotos, o processamento é idêntico. Então ele tem uma câmera principal que pode entregar a mesma coisa. O resto, obviamente, são diferentes as coisas, porque senão você não teria produto com preços diferentes. Mas olha, é uma luz no fim do túnel e acho que, cara, demorou, mas pode chegar aí para salvar e talvez a Samsung venda que nem água esse S20 FE, igual vendeu o S10 Lite, mesmo com a tal da tela verde. E quem foi machucado por essa tela verde, talvez não pense em comprar um Samsung ou um FE, mas com certeza vai ter muita gente querendo comprar. E aliás, o S21 está vendendo bem mais do que o S20 vendeu no ano passado. Então, a versão do S21 está vendendo bastante. Diria que os números são consideravelmente maiores do que os S20 normais lançados no ano passado. Então, é uma esperança aí pra galera que gosta de Samsung, porque tem uma galera já que já falou com os problemas de esquentar, um monte de gente falando, não vou comprar mais Geek, não pego mais Samsung, tô indo pra Apple. Tem uma enxurrada de comentários desse tipo nos meus vídeos. Bastante, mas a galera que é fã de fato, fica sempre esperando um milagre. Para falar a verdade, se a Samsung quisesse vender muito mesmo, Samsung, bota um Snapdragon 865 Plus aqui, ó, no Note 20 Ultra, eu quero ver se nego compra S21. Nego não compra S21. Periga a galera não comprar S21 Ultra e comprar o Note 20 Ultra com Snapdragon 865. Escreve aí nos comentários se a ideia não é boa. Samsung, pelo amor de Deus, põe um 865 aqui pra você ver se não vai... Esse cara vendeu muito. Vendeu bastante. É uma galera fã de Note. É um cara muito legal. Mas, velho, se você botar um Snapdragon aqui, ó... Fica uma teteinha. Ele tá agora no preço, acho que por volta de 5.300, que não baixou nada da época da Black Friday do ano passado. O preço mais barato que eu vi nesse cara na Black foi 5.199. E teve uma galera que comprou pra caceta em 5.399. E ele permanece praticamente o mesmo preço ainda. Bota, Samsung, o Snapdragon aqui. Eu sei que é pedir demais, não vai acontecer. Mas olha, é uma ótima ideia, né? O que você acha? Bom, pessoal, fica aí a dica. Parece que já foi homologado até e deve chegar na miúda, mineirinho, o S20 FE com Snapdragon, quiçá 865 Plus. Beleza? Ah, compartilha esse vídeo com a galera que não tá sabendo. Faz favorzinho, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha, manda no zap pra aquela galera, sabe? Amiguinho, ó, olha aí, ó, aquele gordo lá falou isso aí. Será? Parece que sim, parece que vai acontecer. Beleza? Beijo do gordo. Uou!